Meus amados irmãos, a paz do Senhor para nós, uma satisfação de mais uma vez estarmos juntos no estudo da disciplina Atos dos Apóstolos. Essa disciplina possui como referencial teórico o livro Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Esse manual de estudos, publicado pela ETAD, possui como autor o pastor George Wood e os subsídios teológicos do pastor Gunabeck de Andrade. E hoje temos a oportunidade de concluir o estudo dessa disciplina, analisando a lição de número 10, que tem por título A Jornada de Paulo para Roma. Lembrando que essa lição compreende Atos 21, 17 a Atos 28 e 31. Então, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Atos 28, leremos os versículos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, vimos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Amém. Senhor meu Deus, Pai Celeste, Pai amado bendito, Senhor, mais uma vez entramos em Tua presença e agradecemos por Tua graça, por Tua bondade, por ter, Senhor, nos escolhido, por ter nos perdoado, por ter nos aceito em Tua família. Senhor, eu quero Te agradecer por todos os irmãos e irmãs que estão junto conosco, estudando a Tua palavra. Pai amado, nossa oração neste momento é uma oração de gratidão. Agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor nos permitiu viver. Agradecemos a Ti por Tua graça, por Tuas misericórdias sobre cada um de nós. E assim suplicamos a ação do Teu Espírito, o Consolador, o Mestre, o Guia, para iluminar o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Pai amado, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com a graça de Deus, estamos chegando à última lição, ao último encontro de estudo da disciplina Atos dos Apóstolos. E diante de tudo que vimos ao longo desses dias, dessa semana, considero importante fazermos uma retrospectiva dos temas que foram abordados ao longo deste período, ao longo deste módulo. Então a pergunta é, o que vimos ao longo deste módulo? A lição de número 1 teve por título Entendendo o livro dos Atos dos Apóstolos, compreendendo Atos capítulo 1. A lição de número 2 abordou o título Ser-me-eis testemunhas, com base em Atos capítulo 2. A lição de número 3 enfatizou os ministérios de Pedro, João e outros apóstolos, compreendendo Atos 3, versículo 1, a Atos 5, versículo 42. A quarta lição deste módulo, desta disciplina, enfatizou o ministério de Estevão, compreendendo Atos 6 e 1 a Atos 8 e 1. A quinta lição também enfatizou o ministério de Filipe e Saulo, Atos 8 e 1, Atos 9 e 31. Sexta lição, os ministérios de Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago, compreendendo os textos de Atos 9 e 32 a Atos 12 e 25. A sétima lição passou a abordar a primeira viagem missionária de Paulo,
e o relatório de Paulo para Jerusalém, Atos capítulo 13 a capítulo 15, versículo 35. A oitava lição teve como tema a segunda viagem missionária de Paulo, compreendendo o texto bíblico de Atos 15, 36 a 18 e 22. A nona lição que estudamos no nosso último encontro teve por título A Terceira Viagem Missionária de Paulo, e ela abordou o texto de Atos 18, 23, estendendo-se a Atos 21 e 16. Lembrando que naquela lição nós estudamos que a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela foi dedicada diretamente à cidade de Éfeso, ali a Ásia Menor, hoje a atual Turquia. E vemos ali, naquele momento, a realização de um sonho, de um desejo, que há tempos estava sendo acalentado no coração de Paulo. Paulo desejava ter ido para a Ásia já na segunda viagem missionária, mas fora impedido pelo Espírito Santo e em tempo oportuno teve essa oportunidade de ali chegar e ali passar 3 anos com aquele irmão. E ali passar 3 anos com aqueles irmãos edificando a igreja do Senhor naquela cidade. A lição de número 9 teve em sua composição 3 textos, a saber, Paulo viaja para Éfeso, Paulo continua em Éfeso, a viagem de Paulo de Éfeso para Jerusalém. E hoje, o que estudaremos? Hoje, nesse nosso último encontro, nessa nossa última oportunidade para finalizarmos o estudo da disciplina Atos dos Apóstolos, nós estudaremos a lição de número 10, a jornada de Paulo para Roma, lição essa que compreende o texto bíblico de Atos 21, 17 a Atos 28, 31. Considerando também que a lição de número 10, ela é composta por 3 textos. Primeiro, a prisão de Paulo em Jerusalém, a prisão de Paulo em Cesareia, a prisão de Paulo em Roma. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos compreender o texto bíblico, que o estudo dessa disciplina sirva para a nossa edificação espiritual. O texto primeiro tem por título a prisão de Paulo em Jerusalém, abordando o texto bíblico, a referência de Atos 21, 17 a Atos 23, 35. Então, meus irmãos, vemos que muitos tentaram persuadir Paulo para que ele não fosse para Jerusalém quando ele estava ainda ali em Cesareia. E Ágabo, usado pelo Espírito Santo, faz a revelação de que, estando em Jerusalém, Paulo seria preso, né? Ele faz, inclusive, uma encenação, pega um cinto, amarra Paulo e diz que, dessa forma, ele seria preso e entregue aos gentios. Naquele momento, muitos tentaram persuadir Paulo a não ir para Jerusalém, mas ele assim determinou fazer. O motivo que levou aqueles irmãos de Troade e de Cesareia rogar a Paulo para que ele não fosse para Jerusalém é porque aqueles irmãos amavam o apóstolo Paulo e não queriam que Paulo sofresse. Irmãos, é difícil para nós aceitar o sofrimento como parte da vontade de Deus. E nós, irmãos, nós não queremos sofrer e também não desejamos que as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que amamos, que são valiosas para nós, também passem pelo sofrimento. No entanto, podemos perceber que o sofrimento é frequentemente parte da vontade de Deus para os crentes. Deus, na sua soberania, no seu amor, ele faz muitas coisas por meio do nosso sofrimento. Consideremos, meus irmãos, a partir de então, alguma das muitas bênçãos que o sofrimento nos traz. E o primeiro que ele nos traz é que o sofrimento nos ajuda a crescer em graça. Meus irmãos, por meio do sofrimento, Deus corrige, purifica e aperfeiçoa a todos nós. Vimos em 1 Coríntios 11, 30 a 32, Hebreus 12, 3 a 11, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, capítulo 4 e versículo 12, que através do sofrimento nós somos aperfeiçoados.
O segundo ponto concernente a esse assunto que o autor do nosso manual nos traz é que o sofrimento nos ajuda a nos relacionarmos com outros que sofrem. E o autor nos diz que nós confortamos os outros com o conforto que recebemos em nosso sofrimento. E ele apresenta o referencial bíblico de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Eu acho, irmãos, magnífico esse texto. O apóstolo Paulo, ele nos diz coisas importantíssimas. Para uma melhor compreensão, quero ler com os irmãos a partir do versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim o texto paulino: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, através da análise desse texto bíblico, nós podemos entender, irmãos, que as nossas lutas, nossas tribulações, nossas experiências trazem para nós o consolo de Deus. Nós crescemos, nós amadurecemos e diante dessas lutas nós tiramos lições, aprendizados que podem também auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, que passam por situações semelhantes e que nós podemos ajudá-los a passar por esse momento, consolando a eles, fazendo-os entender que existe um Deus soberano, que existe um Deus de amor, que nós temos um ajudador, que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando nos nossos embates, em nossos sofrimentos. O terceiro apontamento que o autor nos traz é que o sofrimento nos coloca em contato com aqueles que precisam de Jesus. Por meio do sofrimento, Paulo compartilhou o evangelho com os pequenos e com os grandes. Teria o carcereiro em Filipos encontrado a Cristo se Paulo não estivesse na prisão? Nós vemos que, estando ali em Filipos, Paulo expulsa o demônio, um espírito de adivinhação de uma jovem, e por essa ação ele vai parar na prisão. E ali, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor, oravam, e houve um mover de Deus. Todos nós somos conhecedores desta história bíblica, e ali na prisão existia um carcereiro que, em meio aos seus medos, ele perguntou o que devia fazer para ser salvo. E Paulo orienta ele, dá uma resposta objetiva, precisa, que ele devia crer no Senhor Jesus para ser salvo. Não apenas ele, mas também a casa dele. Então, logo vemos que se Paulo não tivesse passado por todo aquele infortúnio, certamente nem o carcereiro, nem a sua família haviam sido alcançados pelo Evangelho. Da mesma forma, o julgamento de Paulo permitiu que Félix, Festo, Herodes e César ouvissem o Evangelho. Como o Espírito disse, Paulo foi preso em Jerusalém. E nós estudaremos 4 lições relacionadas à sua prisão lá em Jerusalém. A primeira lição que o autor nos traz é que Deus chama alguns para serem pontes humanas. Deus capacitou apenas alguns a viverem sozinhos, e ele capacitou apenas alguns a serem pontes humanas. Corroborando a sua fala, o autor apresenta o texto de Mateus, capítulo 19, e o versículo 11, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Logo, podemos compreender que o Senhor ele tem projetos específicos para cada um de nós. Existem pessoas que desejam casar e vão casar, porque Deus assim aprova e confirma essa intenção. No entanto, existem pessoas que, como Paulo, não irão casar. Então, o solteirismo também é uma realidade na vida de muitos servos e servas de Deus. Então, muitos irmãos que foram chamados por Deus para uma obra específica se tornaram tudo para todos, assim como Paulo também declarou
que se tornou. 1 Coríntios 9, 19 a 23, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Deus deu a Paulo graça especial para se relacionar com os outros. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos entender a importância de um bom relacionamento. Somos cristãos, somos testemunhas de Jesus e precisamos estabelecer conexões de bons relacionamentos para poder, através dessas oportunidades, compartilhar o amor de Cristo aos outros. Então, consideremos 3 desafios daqueles que são pontes humanas. Primeiro, pessoas andam sobre pontes. Meus irmãos, as pontes, embora essenciais, importantes, nós podemos compreender que são construções que nem sempre são bem tratadas, nem sempre recebem o cuidado adequado. Críticos serão sempre duros com pontes humanas. Alguns crentes judeus criticaram Paulo, chamando-o de traidor. Muitos crentes falaram duramente sobre Paulo. Então, meu irmão, no desempenho do ministério, é importante considerarmos que muitas vezes nós seremos incompreendidos, nós seremos acusados, caluniados, passaremos por tribulações, por perseguições, mas devemos entender o propósito de Deus em nós e em nosso ministério, que é através de nós abençoar outras pessoas. O segundo desafio apresentado pelo autor para aqueles que são chamados por Deus como pontes é que uma ponte deve se relacionar com a terra em ambas as extremidades. E uma ponte humana deve relacionar-se com 2 grupos diferentes. Havia sérias tensões entre os crentes judeus e os gentios. Considere as cartas de Paulo, considere as cartas que Paulo escreveu aos Gálatas, Efésios e Romanos. E ele traça nessas epístolas justamente a radiografia dessas tensões que existia entre os judeus, os gentios, entre os crentes judeus e entre os crentes gentios. Paulo as escreveu para aproximar todos os crentes. A intenção de Paulo a escrever essas epístolas era trazer o entendimento e aproximá-los todos, compreendendo que todos integravam a Igreja de Cristo. Ele estava tentando unir as pessoas em extremidades opostas da ponte. De um lado estavam os judeus, de outro lado estavam os gentios. E ele era esse canal que tentava unir todos, considerando que todos foram alcançados pela graça salvadora. O terceiro desafio que o nosso autor apresenta para aqueles que são chamados a atuar como ponte, as pessoas atravessam uma ponte um passo de cada vez. Da mesma forma, as pessoas cruzam as pontes culturais lentamente. E isso ao longo da igreja, ao longo de Atos dos Apóstolos, nós podemos verificar tudo isso. Levou décadas para os crentes judeus entenderem que Jesus tornara desnecessário os sacrifícios de animais. Vimos ali em Atos 3 que Pedro e João subiram ao templo para oração. E lá no templo ainda continuavam os sacrifícios, os rituais. Então, houve um tempo para que a igreja pudesse compreender que o sacrifício de Cristo tinha sido o cumprimento de toda a lei e que eles agora, debaixo de uma nova dispensação, não precisavam mais praticar todos esses rituais judaicos que apontavam para o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Cristo. Então, levaram mais de 30 anos para perceber que a circuncisão que Deus quer é a circuncisão espiritual, a circuncisão do coração, não a circuncisão efetuada na carne. Romanos 2:29 nos traz essa afirmação. Paulo entendia as pessoas, ele sabia que elas mudam lentamente, pouco a pouco. É necessário a gente entender que aqueles que estão ao nosso redor, na medida que tiverem o conhecimento da palavra, na medida que desenvolverem o seu relacionamento com Deus e com os irmãos,
irão amadurecer, irão mudar. Só que essa mudança, esse crescimento, ele não é de imediato. Essa maturação, essa maturidade, ela se dá paulatinamente. Logo, irmãos, por assim compreender, Paulo fez muitas pequenas coisas para unir os judeus e os gentios. Paulo passou a vida inteira tomando medidas para unir os crentes judeus e os gentios. Segundo ponto interessante, não deveríamos acreditar ou repetir tudo o que ouvimos. Mas pessoas são feridas pela fofoca do que por bala. O autor do nosso manual de estudos, ele declara que balas podem matar o corpo de uma pessoa, mas a fofoca mata a sua reputação. Em Atos, capítulo 21, existem 3 exemplos de mentiras falsas, afirmações, fofocas e rumores que fizeram a respeito do apóstolo Paulo, do apóstolo gentil. Primeiramente, acusaram Paulo de ensinar contra Moisés e contra a lei, Atos 21 e 21. Logo após, acusaram-no de profanar o templo, introduzindo no templo gentios, Atos 21, 28 e 29. E a terceira acusação que fizeram nesse contexto de Atos 21, acusaram Paulo de ser um terrorista, Atos 21 e 38. Arrastaram Paulo para fora do templo e tentaram matá-lo, inclusive açoitaram. Atos 21, 30 e 31 nos faz esse relato. Em decorrência, irmãos, desses fatos que aconteceram durante a estadia de Paulo em Jerusalém, cumpriu-se aquela profecia que Ágabo tinha dado lá em Cesareia. Você pode verificar, Atos 21, versículo 11, o Espírito revelou a Ágabo que, estando em Jerusalém, Paulo seria preso e entregue aos gentios. Agora, no versículo 33, realmente acontece justamente de acordo com o que havia sido falado. Paulo é preso e Paulo será enviado a Roma. Em sua defesa, Paulo contou a sua história e todos foram silenciados e alguns foram tocados com a defesa, com a história piedosa do apóstolo Paulo. Nós vemos esse discurso lendo o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Mas um apontamento importante é que 40 assassinos não são suficientes para matar uma pessoa protegida por Deus. Meus irmãos, não há quem possa escapar das mãos do Senhor, e os planos de Deus, eles não se frustrarão. Jó disse, 42:1, bem sei, Senhor, que tudo podes, que os teus pensamentos não podem ser impedidos. Então tenha certeza de uma coisa, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, e você certas vezes até pense que não vai conseguir suportá-la, saiba, Deus te levará até o local que ele determinou que te levaria. Então Deus protegeu Paulo da morte. 40 homens com faca não conseguiram matá-los. Atos 23, 12 e 15 fala que 40 homens fizeram juramentos de não comer e não beber enquanto não matasse Paulo. Imagine 40 assassinos possuídos de ódio. Cada um fez um voto de não comer e nem beber até que Paulo estivesse morto na terra. Tomando conhecimento desse plano macabro, o sobrinho de Paulo descobriu a trama e comunicou a Paulo. Atos 23 e 16 traz essa informação. E tendo comunicado a Paulo, foi orientado a comunicar também ao tribuno que lá estava. E ao ser informado do plano macabro, que iriam assassinar Paulo, o tribuno que ali estava responsável pela guarda de Paulo providenciou imediatamente a transferência de Paulo até Cesareia, e para garantir a transferência de Paulo em segurança, o tribuno convocou 2 centúrias, ou seja, 200 soldados armados. Atos 23,
22 a 33. Meus irmãos, neste momento nós passaremos a analisar o segundo texto da 10ª lição, essa 10ª lição que enfatiza a jornada de Paulo para Roma. Esse segundo texto tem como título a prisão de Paulo em Cesareia e compreende os capítulos 24, 25 e 26 de Atos dos Apóstolos. De forma sucinta, nós iremos detalhar apenas as deliberações daqueles que ouviram Paulo das autoridades, a saber, Festo, Félix e o rei Agripa. No capítulo 24, o governador Félix, ele se recusou de decidir o caso. O capítulo 24 aborda a forma como o governador Félix administrou aquela situação. O governador Félix se recusou a decidir o caso, esperando um suborno, e deixou Paulo preso por 2 anos como um favor aos judeus. No capítulo 25, nós podemos verificar que o governador Festo disse que Paulo não fora acusado de nenhum crime contra o governo. As únicas acusações contra ele eram sobre a religião judaica. Analisando o capítulo 26, vemos que o rei Agripa disse a Festo que Paulo poderia ter sido liberado se não houvesse apelado para César e que ele era inocente. Mas, se um cidadão apelasse a Roma, teria que ser julgado em Roma. Agora, meus irmãos, nos deteremos na análise do terceiro e último texto da 10ª lição da disciplina Atos dos Apóstolos. E esse texto, ele enfatiza a prisão de Paulo em Roma. E esse terceiro texto, ele enfatiza a prisão de Paulo em Roma e compreende os capítulos 27 e capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. O nosso autor afirma que Roma era a maior cidade dos dias de Paulo. A cidade de Roma era a capital e símbolo do Império Romano e era também famosa por seus pecados. E por pelo menos 3 anos, Paulo quis ir a Roma. Nós vemos evidência desse fato quando nós lemos a sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 10 a 15, e no capítulo 15, versículos 20 a 32. No entanto, Paulo chega a Roma por volta do ano 60 depois de Cristo. Vemos que por volta do ano 57,